Tive que conversar com a minha psicóloga até eu entender que o problema não era eu. Quando o homem diz não pelo físico. Não está podendo, YouTube? Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada do YouTube. Tudo bem com vocês? Vocês já disseram não pelo físico? Isso é uma baita pergunta. Curiosa isso, hein? Vocês do YouTube. O pessoal na Twitch falou muitas vezes. Já, gordinha sim. Aí o Frank falou, eu nunca namorei. Certo ele? Para que eu marquei um encontro com ele pelo aplicativo de relacionamento. Só que eu passei por uma situação muito chata, gente, muito... Aplicativo de relacionamento é bait, tá? É só bait ali. Postou foto daqui pra cá apenas, já sabe. Constrangedora. Parte 2 do dia que o menino não quis me assumir por eu ser magra. Aí tem o outro lado da moeda também. As muito sequinha. Nossa, que difícil, gente. Tem que estar sempre ali na média. Que dureza. Gente, depois do que aquele menino me falou, foi muito difícil de eu superar. O dia que um cara desistiu de ficar comigo depois de ver que eu era gorda. Antes de eu começar a emagrecer, eu sempre usei Tinder. Não... tá. Antes de emagrecer, ela usava Tinder. Nessa frase, ela já acabou de concluir que quando ela era gorda, ela precisava de Tinder. Como ela está magra, ela não precisa mais disso, né? Não precisa mais usar esses recursos. Ou seja, ela realmente estava meio feia, né? Então, eu tinha muita vergonha de postar foto de corpo todo, então eu sempre tirei muita foto do rosto. Elas dizem que homem é superficial por rejeitar pelo corpo, mas batem palma quando rejeitam homem por altura. Onde está a casa e a coerência? Neste vídeo, você vai ver histórias reais, choques de realidade e uma verdade que ninguém quer ouvir. Escolha física não é crueldade, é consequência. Gente, eu saí pra conhecer um cara que eu marquei um encontro com ele pelo aplicativo de relacionamento. Só que eu passei por uma situação muito chata, gente, muito constrangedora. Vocês vão me entender. Gente, eu sempre, nas minhas redes sociais, eu nunca postei fotos minhas de corpo inteiro, porque eu não me sinto bem, porque eu prefiro tirar foto mais de rosto. Então, assim, ela tá de filtro ainda, né? Tá de filtro ainda. Mesmo. Mas eu nunca escondi, gente, que eu sou uma pessoa gorda. Então, não tem como esconder, né? As bochechas não deixam. É igualzinha. Sempre fui gorda desde criança, sempre tive problema com o meu peso e tal. E pra mim isso era normal, assim, né? Até que eu comecei a conversar com esse rapaz pelo aplicativo, né? E ele, um papo muito bom, a gente conversava sempre e ele queria me conhecer. Aí eu topei, gente. Eu sempre tive receio de conhecer alguém assim pessoalmente. Mas ele me tratava super bem, me tratava tão bem, a gente passava o dia conversando. Gente, a gente passava horas conversando. Tipo, eu dormia e acordava conversando com ele. Que fase gostosa é essa, hein? E tal. Então eu decidi que eu ia conhecê-lo, né? E dessa chance só que foi o pior arrependimento da minha vida, né, gente? Porque a gente marcou num restaurante, né? E aí eu me produzi toda, me arrumei toda. E eu fui, né? Eu mesmo peguei um Uber e fui e tal. E aí a gente combinou de se encontrar e ele falou qual era a roupa que ele estaria vestido, né? Eu já conhecia ele por conta que a gente conversava muito por chamada de vídeo e tal. E aí, gente... Mas por chamada de vídeo ele não tinha reparado que você era imensa? Com todo respeito. Quando ele chegou no carro dele, ele também me falou qual era a placa do carro dele. Ele chegou, aí quando ele ia descendo do carro, gente, que ele me viu, eu acenei assim com a mão pra ele. Gente, da mesma hora, ele fez uma cara assim de susto. O susto do caba. Nem disfarçou. Susto, sabe? E eu já me senti mal com aquilo. Gente, ele do nada entrou no carro dele e nunca mais... Mano, não é possível. Ele viu ela, se assustou, deu meia volta, entrou no carro e foi embora. Não, gente, impossível isso acontecer. Nossa, eu nunca mais saía de casa. Nunca mais saía de casa, até emagrecer. Nunca mais, gente. Que é uma humilhação maior que essa existe? Eu vi esse cara, ele simplesmente, sumiu. E aí eu fiquei lá igual uma tonta, né? Ele entrou no carro, sumiu. E aí depois ele me mandou mensagem dizendo que não queria mais nada comigo. E eu era muito diferente pessoalmente das fotos que eu postava. E mano, pior que... meu Deus, ela deve ser diferente mesmo, né? que ele não tinha gostado. Assim, quem não é diferente, né, das fotos? Jujubinhabis mandou R$5. E você, Sakura, já falou não por causa da aparência? R$5 é lavagem de dinheiro. Já, né, gente? Quem nunca falou mal por conta mal? Mal também. Quem nunca falou não, né, por conta da aparência? Mas aí é direito de todo mundo, né? Você fala não pra quem você quer, você fala assim pra quem você quer também, né? Nem tô passando paninho, não. Mas normal também, pô. Normal. Do que ele
Mas aí eu falei pra ele, como assim? Você me achou muito diferente do que eu tinha visto, tava super arrumado, né, bem produzido, do jeito que aparece nas minhas fotos. Ele disse, não, é porque pelas fotos, pelo seu rosto, você... Carriere tá falando. Eu tecia, teclava, né? Ou com uma menina e ela usava a câmera invertida. E ela tinha muita pintinha no rosto. Quando eu vi ela na vida real, eu fiquei bugado. Mas nada demais. Não foi que eu achei feio ou não. Então, às vezes a pessoa... Ó, ela tá de filtro. Ela tá usando bastante filtro, inclusive. E dá pra ver que ela tem umas manchas no rosto, assim. Agora você pensa, e quando ela tira o filtro, como é que fica? Às vezes esse tipo de coisa, né? Também muda na aparência, né? Às vezes o cara olha pessoalmente e fala, caraca, mano. Mas a pessoa não tem a pele de pêssego que eu achei que ela teria nas redes sociais. Você aparenta ser mais magra e eu não gosto de mulher gorda. Com essas palavras. E aí, gente, eu fiquei arrasada. Eu pedi um Uber pra ir pra casa. Eu fui chorando o caminho inteiro. Eu fui chorando, arrasada. Quando eu cheguei em casa, eu liguei pra minha amiga e ela veio pra cá conversar comigo, sabe? E aí... Gente, eu entendi o quê? Que o problema não é comigo. Mas esses dias eu mandei uma imagem... Acho que eu tava conversando com o Gank sobre edição. Eu mandei pra ele uma foto tratada e uma foto não tratada. Se eu encontrar, eu mostro pra vocês como é que fica. Porque a gente suaviza o rosto, fica com uma pele bonitinha, né? Eu não consigo entender como é que a pessoa faz isso comigo. Ele poderia ter me perguntado, né? Eu poderia ter me dito que ele não gostava de mulher gorda, já que isso era um problema pra ele. Eu acho que cada um gosta do que quiser, claro. Mas eu acho que ele foi muito arrogante comigo. O que ele fez comigo não se faz com ninguém. Sabia que eu não faria jamais com ser humano nenhum o que ele era. fez comigo. E eu fiquei arrasada, gente. Eu passei meses, assim, muito mal. Eu ainda tô, assim, sabe, muito abalada com isso, porque pelas mensagens ele me tratava super bem. A gente tinha uma intimidade. O desconforto dela é compreensível, mas a análise precisa ser honesta. Houve uma omissão visual clara. Esconder o corpo inteiro cria uma expectativa diferente da realidade. Preferência física existe dos dois lados e não é crime. O erro do homem não foi rejeitar, foi a forma fria e covarde de fazê-lo. Ainda assim, responsabilizar apenas o outro é negar o próprio papel na situação. Se mulheres se sentem no direito de rejeitar homens por altura, aparência ou status, precisam aceitar que homens também escolhem pelo físico. Imagina se chegar lá e ele tinha 1,50. Então, acho que ela não ia gostar também. E é o que eu falei ainda há pouco, né, cara? Assim, gosto pessoal é gosto pessoal, pô. Você acha a pessoa bonita, você não acha a pessoa bonita, e é isso aí. Não é esse negócio de preconceito. Não, pô. Você vai ficar com alguém que você não acha atraente? Ué. Maturidade é alinhar discurso, imagem e realidade e entender que atração não é obrigação moral. Parte 2 do dia que o menino não quis me assumir por eu ser magra. Gente, depois do que aquele menino me falou, foi muito difícil de eu superar. Então eu tive que começar a fazer terapia, tive que conversar com a minha psicóloga, até eu entender que o problema não era eu. Então fiquei bem, voltei a sair, voltei a usar as roupas que eu gostava. Até que um dia eu fui em uma festa na casa dos meus amigos. E quem que tava lá? O bombadão, o gostosão tava lá, gente. Depois de uns 2 anos, mais ou menos, desse acontecido. Então foi um bom tempo. Aí ele quis. Eu não imaginaria que ele estaria nessa festa, porque eu nunca mais vi esse garoto, bloqueei ele em tudo e não fiquei sabendo mais de nada. Então eu não imaginava, não sabia como que tava a vida dele. Até que quando eu fui pegar uma bebida e eu olhei pra minha frente, quem que tava lá? O bombadão, que não estava bombado mais. Pois é, gente, se choquem junto comigo, porque eu me choquei também. Ele tava... Opinião silenciosa mandou R$5. Não é muito silenciosa. Essa gordinha deve ter a peteca igual um peito de frango, a bunda com 2 cores, fedor nos pneus das gorduras. Por quê? Calma, gente, eu ia do mesmo jeito nela, gordinha dentro também. Dentro? Somos homens, não moleques. Magra e gorda, imensa, raquítica, etc. Sim, dentro. Gente, muito magro. E eu não tô julgando, porque eu sou magra, então não vou julgar ninguém. Mas ele tava muito magro perto do que ele era. Emagreceu horrores e perdeu uns 20 quilos. Fácil. Muito fácil. Fiquei sabendo por outras pessoas que ele tinha entrado em depressão e tava muito mal, tava triste, tava acabado. E tava tentando sair pras festas pra tentar distrair a cabeça dele. Ele veio falar Ela comigo. Acreditem se quiser. Ele veio falar comigo.
ela tá tentando dizer que isso tudo é karma? Que ele pegou depressão porque ele deu um fora nela? É isso que ela tá tentando passar? Ela jogou macumba nele? Não entendi porque isso é relevante. Mereceu ter depressão. Mas ideia, mano. Falou assim, e aí, Nath, como... Pessoal, é tão sentido. Leva um fora e segue a vida, cara. Pelo amor de Deus. Ai, gente, é uma geração meio fraca, tá? Não vou te mentir, não. Antigamente levava 5 fora numa noite e continuava tentando. Hoje em dia leva um fora. Ai, quero morrer, vou me matar. Pelo amor. vai a vida? Como você tá? Tá bonita, hein? Eu não acreditei naquilo que eu tava ouvindo, porque como que ele tem a cara de pau de olhar pra minha cara e falar ainda que eu tô bonita? Depois do que ele me falou. Ué. Aí ele olhou pra mim e falou... Ué, obrigado. Ué. Quer dizer que você melhorou? Quer dizer que você evoluiu? Falou assim, nossa, você tá incrível, sério. Eu, sem acreditar naquela cara de pau, que eu estava escutando aquilo, falei assim, nossa, que engraçado, você tá bem mais leve. Será que seus amigos deixariam você namorar com alguém como você? Perguntei. Nossa, ela ainda fez tanta terapia e continuou traumatizada. Como pode? Ai, meu Deus do céu. Sim, mano. A cabeça dessa terapeutizada. Pra ele, né? E aí, Nath, o que ele respondeu? Ele não respondeu nada porque ele não teve cara de pau de responder mais coisa. Saiu com o rabinho entre as pernas, morrendo de E vergonha. também nem tô falando que ela deveria dar moral e ficar com o cara, não. Era só falar, obrigada, valeu, e seguir a vida, entendeu? Daquilo que ele tinha escutado, porque eu acho que na cabeça dele ele pensou que eu iria me humilhar, que eu iria ser a Nathzinha boazinha de antes. E naquele momento, gente, eu percebi que, na verdade, eu nunca precisei ser mais. Na verdade, ele precisava ser menos pra ele entender como a vida funciona. Meu Deus, tá bom então. Nossa, a cabeça dessas pessoas. E é isso que eu falo pra vocês. Nunca é sobre corpo, e sim sobre caráter. Que caráter, mano. Pelo amor de Deus, as pessoas têm gostos pessoais. Elas podem não querer namorar uma gorda, elas podem não querer namorar uma magra. E tá tudo bem, não tem nada a ver com caráter. É gosto, mano, é gosto. Uai! Oxi! E tem gente que gosta de gordinha. Tem gente que gosta de magrinha. Tem gente que gosta de gordão. Tem gosto pra tudo nesse mundo. E ele ainda tem a cara de pau de curtir as minhas coisas. Agora você tem que pegar tudo que vem pela frente, que senão você é mau caráter. Um beijo pra você, querido, porque eu sei que esse vídeo vai chegar até você e eu te desejo melhoras. Terapeutizada ela, hein? Aqui há uma tentativa clara de reescrever o passado para sair moralmente superior. A rejeição inicial virou trauma e o reencontro virou palco de vingança emocional. O problema não foi ele não assumir, mas a expectativa criada sem acordo real. Quando a situação se inverteu, ela fez exatamente o mesmo julgamento físico que condena. O discurso de não é sobre corpo cai por terra quando a humilhação vem justamente da aparência dele. Isso não é superação, é ressentimento bem maquiado. Quem realmente cresce não precisa diminuir o outro para provar valor. Tem até quem gosta de indiano, falou o Prisgo. Então... Segue em frente em silêncio. O dia que um cara desistiu de ficar comigo depois de ver que eu era gorda. Antes de eu começar a emagrecer, eu sempre usei Tinder. Então, eu tinha muita vergonha de postar foto de corpo todo, então eu sempre tirei muita foto do rosto. E aí tinha um cara que eu ficava conversando, que ele parecia ser uma pessoa muito simpática, muito legal. E a gente tinha marcado de sair. Só que eu não contei pra ele que eu era uma pessoa gordinha. Aí a gente marcou de sair, a gente foi no shopping. E assim, durante a conversa pelo telefone, ele demonstrava que ele queria não só ficar, queria um relacionamento e tudo. Só que aí... mas quando tá conhecendo... Ai, meu Deus, mulher é muito besta, né, mano? Quando você tá conhecendo um cara e ele quer muito chegar no finalmente, ele sempre vai falar que ele quer um relacionamento. Ele nunca vai dizer que ele só quer ficar, tá? Pelo amor de Deus. Já passou do tempo, né, gente? Quando a gente se encontrou, que ele viu que eu não era magra, ele Coisa simplesmente mais fácil em ganhar mulher emocionada, hein? começou a mudar. Deu pra notar que ele tava muito incomodado de estar ali naquele encontro. E aí ele começou a falar que ia viajar, que ele queria conhecer outras mulheres, e que queria ficar com outras mulheres. Eu falei assim, caraca, o que eu tô fazendo aqui? E, enfim, a gente foi ao cinema. E depois que a gente se encontrou, a gente nunca mais se falou, obviamente, né?
E depois desse fato, eu comecei a falar para todas as pessoas que eu comecei a conversar que eu era uma pessoa gordinha. E 99% falava que não tinha nenhum problema. Esse relato é o mais honesto de todos, porque reconhece o ponto central. Esconder informação gera consequência. Claro. Não avisar sobre algo relevante e depois se surpreender com a reação do outro é ingenuidade ou auto-engano. O homem perdeu o interesse, mudou o comportamento e foi embora. Errado na postura, mas legítimo na escolha. O aprendizado foi claro. Transparência filtra melhor quem fica. Quando ela passou a avisar, a maioria aceitou. Isso mostra que rejeição não é perseguição, é compatibilidade. Adultos lidam com Ah, o Iron falou, Sakura, você avisa que é gordinha antes? Esse é o meu segredo, eu não converso com ninguém. preferências sem vitimismo e ajustam a estratégia à realidade. Gente, fui inventar de tratar meu ficante como namorado e tomei no cu. Eu fiquei uns dias pensando nisso, tá? Fiquei uns dias pensando que você vai estudando comportamento humano, que eu falo muito sobre comportamento humano aqui, de homens, de nós mulheres para com os homens, né? E a gente acha que entende de tudo e na verdade não. Com tantos conselhos bons que eu dou aqui, eu mesmo também caio nas armadilhas da vida, tá? Gente, conheci um cara no domingo, eu fui no pagode e acabei que conheci o cara, meu número. No pagode. Falei, meu Deus, vamos lá ver. Aí a gente trocou número e tal, a gente não ficou, tá? A gente trocou número. Tá aí, ó, o bom de conhecer a pessoa já pessoalmente é que, pô, já viu tudo, né? Confissão mandou R$5. Na hora que a testosterona indica seu tesão, não tem a parceria que influencia. Usar com qualquer pessoa é fácil, mas escolher uma pela aparência, caráter, etc. é o difícil. Para dar rola é fácil, para namorar e casar é difícil. Fim. Não sei, acho que mais ou menos. Pra maioria das pessoas, não sei, ou pros homens que têm a influência testo mais alta, né? Mas eu acho que, não sei se, tipo, deve influenciar sim, de alguma forma, tá? Se for muito, muito feia também, não sei se o piu-piu sobe. Sobe? Tem que ter o mínimo de atração, não? E foi. Aí a gente foi falando por mensagem. E isso eu tô falando, obviamente, de uma pessoa que você acabou de conhecer, ou sei lá, sabe? Porque às vezes, tipo, você conhece uma pessoa há mais tempo e tal, e ela não é tão bonita, e você acaba gostando dela, não tanto só por conta da aparência, né? Tô falando de, sei lá, primeiros encontros. Ele falando o quanto ele gostou de mim, o quanto ele queria ficar comigo, que ele estava interessado em me conhecer, nananana, e eu falei, Acabou que, por algum acaso da vida, a gente passou o Réveillon no mesmo lugar, né? A gente ia passar o Réveillon no mesmo lugar e a gente ficou sabendo disso nesse dia que a gente se conheceu. Isso aí eu acho que é mais homem que pode falar, né? Sobre essa questão. Porque minha cabeça de mulher, eu não sei. Né? A gente ia passar o Réveillon no mesmo lugar e a gente ficou sabendo disso nesse dia que a gente se conheceu. Nada combinado, gente, nada combinado. Aí tá, a gente não se viu até porque domingo a gente foi pro lugar onde a gente ia na quarta-feira. Aí passou domingo, que foi o dia que a gente tava junto, segunda, terça e quarta-feira a gente se encontrou no lugar, lá onde eu cheguei primeiro e ele chegou depois. Cara, a gente começou a conversar e a gente se deu tão bem que eu falei assim, que é isso? Gente, a gente se deu muito bem, muito bem. Cara, eu às vezes nem acredito que eu caí nisso. Mas, tipo assim, ele era super atencioso, ficava sentado comigo o dia todo, conversando, tipo assim, de verdade, querendo me conhecer. Tá. Veio com um golpe baixo, me deu beijo na testa. Tá. Falei, ai, o que é isso? Beleza. O que é isso? A mulher emocionou com um beijo na testinha. Meu Deus. Eu já deveria saber que, né? Peraí. Aí, ele dava sempre beijo na minha testa. Aí tá, passou o final do ano, a gente... Você tava com bafo? Ele só queria beijar sua testa? Dia 31 pro dia 1º, a gente lá, todo mundo junto, a gente ficou junto até 11 horas da manhã, conversando, legal. Aí no dia 1, a gente, mesma coisa, a gente ficou bem, Cara, no dia 2, se eu contar pra vocês não vão acreditar. No dia 2, eu não sei o que aconteceu, que ele acordou de manhã... falou pra mim assim, tá acontecendo um negócio, por isso que eu tô meio afastado hoje de você, e eu, tá bom, vou te dar teu tempo, aí tu se resolve, depois tu fala comigo, né?
Cara, não sei porquê, era meio-dia, eu falei, vou descansar um pouco. Aí eu fui descansar, que eu tinha ficado a noite toda acordada, né? A gente tava lá brincando. Já tinha ficado 2 dias, né? Já enjoou e já partiu pra outra. Relações líquidas. É o que acontece. E tal. E eu falei, vou descansar. Gente, eu fui descansar. Eu acordei. O que é? Nananana. Tomei meu banho, me arrumei por volta das 5, assim, 4, 5 horas. Me arrumei, nananana. Olha lá, tá vendo? De novo. O que é isso, nananana? Toda bonitinha. Gente, eu desci. Eu chego lá embaixo. Adivinha? Tava ele dentro da piscina. Outra. Com uma garota que tinha chegado nesse mesmo dia. O homem é rápido, o homem é ligeiro. E eles estavam ficando. Eu juro que Nananana. a minha reação... Puta. Pô, mas é meio sacanagem, né? Porque tava no mesmo local, aí é duro, né? Mas assim, ela é uma pessoa que se colocou numa situação de ficar com outra, né? Como ela bem falou aí em cima na legenda dela. Então ela tava sujeita a essa situação. Mas sacanagem, né? Então, ela nem tratou ele como namorado. Ela, tipo assim, se colocou na posição de ficante e estavam ficando. Nananana. Eu fiquei sem chão. Parei e fiquei assim. É por isso que é importante alinhar os interesses. Ela tinha que ter conversado com ele antes, mas aí 2 dias, né? Já tava nananana. Não alinhou os interesses. Respirei e falei, não, continua a tua vida aí que você é maravilhosa. Gente, vocês não sabem. Ele saiu da piscina e teve coragem de vir falar comigo como se nada estivesse acontecendo. Mesmo sabendo que eu tinha visto. Gente, o vídeo tá muito longo. Comenta aqui se vocês quiserem. O homem não tem medo de nada. Não. Parte 2 pra eu contar o final da história, né? Que ainda teve mais. Que a gente ficou lá mais 2 dias nisso. Poxa. Aqui o tema nem é corpo, é projeção. Ela tratou o ficante como namorado sem acordo, criou intimidade. Exatamente, criou uma intimidade com um cara. Mas, cara, você nem tratou como namorado. Era 2 dias, nananana, com a pessoa. Se colocou numa situação de festinha ali, porque era Réveillon, né? Sei lá, baguncinha. Onde não havia E foi isso que aconteceu. compromisso e depois sofreu o choque da realidade. O homem foi inconsistente, mas nunca prometeu. Mas óbvio que acho que como ele tava tratando ela muito bem, né? Ela falou aí, né? Tava tratando muito bem, beijinho na testa. Ela achou que não ia ser só nananana. Ia levar à frente, né? Mas ela deve ter falado isso pra ele, se pá? Nananã? Não sei, gente. O que vocês acham? Exclusividade. Beijo na testa não é contrato. O erro Não, tem que foi tratar bem, tem que tratar bem. Isso que é o negócio, né? interpretar gestos como garantia. Sim, não, eu não descarto que o cara também foi meio cuzão, né? Tipo assim, por exemplo, se for inverter a situação, imagina você tá ficando com uma menina. E aí, 2 dias você ficando com uma menina, pô, muito legal e tal, uma menina da hora. Aí você chega e do nada, você olha a menina tá beijando outra pessoa. Você fala, meu Deus, cara, que filha da puta, rodada, vagabunda. Também meio paia. É por isso que é importante realmente conversar, né? Alinhar os interesses. De você tá nananã com a menina e você chega na sala, do nada ela tá com outro. Aí é foda. E ignorar sinais clássicos de informalidade. Quando ele ficou com outra, apenas confirmou o que já era: liberdade não negociada. Esse tipo de dor nasce da pressa emocional e da fantasia. Relações sólidas exigem alinhamento explícito, não leitura emocional forçada, nem expectativa silenciosa. Exatamente, expectativa silenciosa. Falou tudo, irmão. Você falou tudo.